Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato ao momento empresarial, trazendo, claro, sempre assuntos importantes para quem é empresário, quem pretende ser, né? Quem está com dificuldade, quem está tentando encontrar o seu caminho. Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Silvio Lopes. Tem muitas questões, né, Giovanni, que dizem respeito ao mundo empresarial, que toda semana muda, tem para cá, para lá, às vezes para o bem do... Normalmente quase que normalmente não é, mas às vezes é para o bem do empresário, da comunidade, e outras vezes é contra. Mas me parece que agora há uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal sobre a tributação das atualizações de impostos recuperados. Como é que é isso? Então, Silvio Lopes, é uma satisfação estar participando do seu programa. Além da questão da interpretação e da atualização legislativa, né, que os contadores, os advogados, os empresários em geral precisa ficar muito atento, né, esses movimentos. Ainda tem os movimentos jurisprudenciais, que muitas vezes acabam alterando aí a forma de tributação das empresas, né? Isso para o bem ou para o mal, né? Me refiro o bem quando é em favor dos contribuintes e o mal quando faz com que os contribuintes ali daqui a pouco tenham que desembolsar a maior quantia, né? Hoje eu vim trazer para vocês um movimento que, de certa forma, desonera, né, a tributação das empresas em geral. Está super em voga as atividades de recuperação de créditos fiscais, né? Muitas empresas estão buscando os escritórios especializados para verificar se foi pago tributo a mais, né, e se eventualmente foi pago ali tributos a mais para buscar essa recuperação, né? Isso, é claro, muito deriva desse nosso manicômio judiciário que a gente... Judiciário não, manicômio tributário que nós estamos vivenciando, né? Onde se gasta muito, mas muito tempo mesmo para poder entender o sistema tributário, né? E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre a atualização do indébito tributário, né? Então, eu gostaria de explicar para os senhores o resultado prático, né, dessa definição do Supremo Tribunal Federal. Vamos imaginar que nesses processos ou procedimentos de revisões fiscais, né, a empresa tem ali um direito creditório de tributos pagos a maior, né? Então, a empresa vai buscar ou a restituição dessa quantia, não é? Ou a compensação dessa quantia paga a maior com os seus tributos devidos, perfeito? E sobre esses valores de tributos pagos a maior, que está se buscando então a recuperação, nós temos ali um fenômeno que é a atualização desse indébito tributário. Então vamos imaginar que há 4 anos atrás a empresa pagou lá R$100 mil de tributos a maior, né? E estamos buscando hoje uma compensação, né, administrativa ou judicial com determinado tributo devido. Então, esses R$100 mil pagos a maior há 4 anos atrás, hoje nós conseguimos compensar R$120 mil, né, mais R$140 mil, né, porque existe ali uma atualização sobre esse indébito tributário. Pois bem, então nós temos um plus, né? Contabilmente falando, nós temos um plus, porque nós vamos recuperar os R$100 mil mais os R$40 mil a título dos juros, que é o juro calculado pela taxa Selic, né? Então, esses 40 mil, contabilmente, para as empresas, o que é isso? É uma receita financeira, né? Uma atualização do tributo que foi pago a mais antes, né? O que a Receita Federal entendia, né, e até mesmo da interpretação mais seca da legislação ordinária, se entendia sobre esses 40, esse plus? Que esses 40 seria renda nova e que, portanto, sofria tributação do imposto de renda e da contribuição social, né? Sobre essa receita financeira dos 40 mil, né? Que nós estamos trazendo esse exemplo hoje, né? E também para as empresas que tributam imposto de renda com base no lucro real, então PIS e a COFINS é não cumulativo, também pagava PIS e COFINS sobre esse plus, né? Sobre essa atualização desse indébito. O que o Supremo Tribunal Federal definiu através do recurso extraordinário número 1063187? O Supremo Tribunal Federal definiu o seguinte, que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição do indébito tributário. Então foi essa a definição
no sentido de que é inconstitucional a tributação da atualização do tributo pago a maior, né? Diante disto, é importante as empresas ficarem atentas, né, que se porventura elas estiverem tributando o imposto de renda com base no lucro presumido, esses juros recebidos por decorrência da atualização da repetição do indébito precisam ser expurgados, né, expurgados ou não considerados na base do imposto de renda e da contribuição social. Da mesma forma, se as empresas tributam o imposto de renda com base no lucro real, né, igual, é importante que na contabilidade, na demonstração do resultado do exercício, sejam destacados numa conta própria contábil essa atualização da Selic, né, sobre os tributos recuperados, para que se possa, então, excluir no livro de apuração do lucro real, então, para que se respeite, né, essa definição do Supremo Tribunal Federal em proveito das empresas. Perfeito. Como eu digo, é muito raro, né, uma decisão do Supremo, sobretudo, né, trazer uma vantagem para o contribuinte, né? Normalmente o contribuinte é quem paga a conta e a subconta e a contraconta e a ultraconta. Normalmente é isso. Aqui se atribui isso aí, essa decisão do Supremo. É um ambiente e tal, é justo isso aí? Esse é um assunto polêmico, Silvio Lopes. O que acontece, né? Por mais que o Supremo Tribunal Federal daqui a pouco decida em favor do contribuinte determinada questão tributária... Pontual, né? Ainda assim, no conjunto da obra, a tributação brasileira é muito caótica, né? Ela é muito onerosa, né? Ela é muito complexa e nós precisamos efetivamente de uma reforma tributária que está para sair agora, só temos que tomar o cuidado, e isso sim é importante, tomar o cuidado para que a reforma tributária não aumente a carga tributária, ou que não se dê muito poder para o poder executivo, poder alterar alíquotas. Para o poder central, né? Para o poder central, Então é importante deixar uma maior rigidez, e aí eu concordo com as pessoas, os deputados que são muito receosos com relação a essa reforma tributária, porque nós precisamos estabelecer, eu acho que um limite da carga tributária. Qual é o limite da carga tributária que é aceitável? 33%? Que se estabeleça na Constituição Federal que o limite da carga tributária seja 33%. Não é? Mas não pode, eu acho que nessa reforma tributária, nós darmos uma carta branca para que o governo possa ali aumentar absurdamente as alíquotas para que o povo brasileiro, mesmo sob o manto de uma pseudo simplificação da tributação, acabe sendo mais onerado, né? Sobre o tema propriamente dito, esse da atualização monetária, digamos, dos impostos, aqui o Supremo Tribunal Federal entende que a atualização monetária do tributo não é um ganho, porque o que acontece é uma correção, porque não há um ganho. Existe a questão do poder aquisitivo, né, da moeda, né, o quanto se compra com aquela quantidade de moedas. Então, quando se perdeu o tributo lá atrás, porque teve um pagamento indevido, né, aquele valor que a empresa despendeu nas suas finanças poderia comprar X insumos, vamos imaginar. A recuperação agora do mesmo valor, a quantia nominal, se compra menos X produtos. Claro. Né? Então, essa atualização não implicaria num ganho patrimonial, seria, em tese, sujeito à tributação do imposto de renda ou contribuição social. Perfeito, muito bom. Giovanni, obrigado pela tua presença, um grande abraço, até semana que vem. Até semana que vem, um forte abraço. Da mesma forma. Olá, há 247 anos, em 1776, era escrita a Declaração de Independência dos Estados Unidos, sustentada em 3 pilares do direito natural e inalienável do homem: direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Perceberam? Busca da felicidade. Ninguém, sequer o Estado, te deve prover a felicidade, que é busca pessoal, individual, de cada um. E a isso, aliando ao amor ao trabalho, o hábito da poupança e a virtude da honestidade, os Estados Unidos se tornaram uma nação desenvolvida e próspera. Não há milagre, há sim projeto de nação que floresce na mente e no coração de homens e mulheres determinados a construir e edificar suas vidas em um ambiente próspero e com liberdades garantidas. Esta sim pelo Estado. Simples assim, né? Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho. O que fazer quando a empresa não deposita o FGTS do empregado? Se a empresa não realizou os depósitos corretos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, você tem algumas opções para resolver o problema. Entre elas, entre em contato com o Departamento de Recursos Humanos da empresa e solicite os depósitos em atraso. Se a empresa não solucionar o problema, você pode acionar a justiça e ingressar com uma ação trabalhista para requerer o pagamento do FGTS devido. Outra opção é pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, o que significa que você alega irregularidades graves por parte da empresa e busca a demissão sem justa causa. Neste caso, você terá direito a todas as verbas rescisórias, incluindo a multa dos 40% sobre o FGTS. Se você já saiu da empresa e descobriu que o FGTS não foi depositado corretamente, pode entrar com uma ação judicial para pedir o pagamento de todos esses valores devidos. Fique atento, busque os seus direitos. É importante buscar orientação jurídica especializada para entender qual a opção mais adequada ao seu caso específico e garantir os seus direitos. Assim, receber informação profissional, qualificada, pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista no qual tenha que arcar com pagamentos de valores muito maiores do que aqueles que pagaria caso tivesse agido de forma correta. Por fim, agradeço a audiência e desejo a todos uma boa semana e até o próximo programa. Muito bem, a questão do mercado imobiliário ganha, claro que ganha notavelmente uma expressão maior em Porto Alegre, porque Porto Alegre está se desenvolvendo muito. Realmente, Porto Alegre hoje, de 10 anos para cá, se tanto, né? Porto Alegre hoje mudou completamente o seu perfil urbano. Então, por exemplo, a orla do Guaíba, a regularização de imóveis, a questão da recuperação do quarto distrito, do centro da cidade, do centro histórico e tal. Mas o doutor Gustavo Bernardi que tem trazido aqui muitos assuntos importantes, né, que dizem respeito diretamente a esse processo todo de mudança de Porto Alegre, a questão urbana, né, doutor Bernardi? E a questão que diz respeito à regularização de imóveis, sobretudo na Zona Sul, que é uma zona que também está expandindo, é uma coisa bastante importante, né? Perfeito, Silvio. Justamente a razão do que tu falasse, né? Porto Alegre, durante muitos anos, não tinha para onde crescer. Então, você não tinha um plano diretor para o 4 distrito, você não tinha um plano diretor para o centro histórico. Então, Porto Alegre cresceu essencialmente para a Zona Sul. Foi isso que aconteceu. Se você pegar a Zona Sul, a partir ali da Cavalhada para frente, até em direção a Belém Novo, né, Restinga, nós tínhamos ali grandes chacras, grandes chacrinhas, grandes áreas, então, rurais, em que não havia ali residências, não havia condomínios, não havia loteamentos. O que aconteceu? O empreendedor, enxergando que Porto Alegre ia crescer para aquele lado, começou a fracionar a terra para aquela região ali. Ocorre, Silvio, que nem todo o empreendedor faz de forma correta. Qual é o correto? Você institui um loteamento, institui um condomínio, faz com que esta grande área se transforme em pequenas áreas e estabelece uma matrícula para cada terreno. Isto é o correto. E daí, quando você vai vender aquele pedaço de terra para alguém construir uma casa, você transfere a matrícula para a propriedade dessa pessoa que comprou. O que ocorre na Zona Sul de Porto Alegre é que grande parte dos terrenos não foram feitos dessa forma. As pessoas pegavam um pedaço de terra grande, dividiam ali, vendiam a posse destes lotes e a pessoa que comprou ficava com problema, fica com problema. Como que ela vai regularizar este imóvel?
Então é rotineiro, todos os dias acontecem essas questões nos escritórios de advocacia, todos os dias alguém vai lá tentando resolver a regularização de um problema, de uma terra dessas, ou porque faleceu o titular, ou porque quer vender, ou porque recebeu uma proposta de construção, e isto é um problema. O que ocorre em Porto Alegre? Porto Alegre tem uma metragem mínima de terreno. Então não adianta você imaginar que você consegue fracionar de qualquer tamanho. Existe uma metragem mínima de terreno e uma metragem mínima de testada, de frente, né? Então, muitas vezes, você não consegue tirar uma matrícula individual daquele terreno. Mas você sempre consegue regularizar aquele terreno. Muitas vezes você vai instituir um condomínio. Você tem um terreno grande, tem 3 ou 4 pessoas que compraram frações desse terreno. Essas frações são menores do que a possibilidade de você tirar uma matrícula individual. Você institui um condomínio, né? E esse condomínio vai gerar matrículas individuais em condomínio e essas pessoas vão poder transacionar, regularizar os seus imóveis. Outras vezes, Silvio, eu e tu temos um terreno, mas tu só me vendeu um pedaço desse terreno, só me vendeu a posse. Mas o terreno ainda está com a matrícula no teu nome. Eu vou fazer a mesma coisa, nós vamos instituir um condomínio, né? Nós vamos ficar os 2 donos desse terreno, depois nós vamos desdobrar, dividir este terreno em 2 matrículas individuais, eu com a minha matrícula, tu com a tua, e a gente vai poder transacionar esse terreno. Como Porto Alegre não tem mais área rural, né? A Zona Sul, que durante um período se tornou uma área que a gente chamou de urbana, tinha uma legislação especial e hoje é toda ela urbana, né? É possível regularizar quase tudo. Muitas vezes é um pouco mais difícil porque às vezes uma comunidade invade uma determinada área e você precisa de alguns processos com a participação do ente público, que a gente chama de REURB, né? Regularização urbana, né? Mas o que é preciso que as pessoas entendam que ter um imóvel regular não é apenas ter uma promessa, um contrato no seu nome. É ter a matrícula deste imóvel em seu nome. Você tem que entender que lá no registro de imóveis existe uma certidão de nascimento deste imóvel. Essa certidão de nascimento desse imóvel chama-se matrícula. Você só consegue transacionar de forma regular, vender de forma regular, se esta matrícula estiver em seu nome. Em condomínio ou não, em loteamento ou terreno individual. Mas você precisa estar com o seu nome na matrícula para poder fazer o melhor negócio possível com o seu imóvel, né? Imóveis em que a matrícula não está no seu nome valem menos no mercado, ainda que você tenha um documento que diga que você comprou aquele imóvel. Mas propriedade você não tem, você tem apenas a posse. Então regularize o seu imóvel, coloque o seu imóvel no seu nome e sempre há uma solução para isso. E detalhe, Silvio, cada vez mais essas soluções são na esfera administrativa. Você não precisa mais de processos judiciais longos e custosos para regularizar. Cada vez mais a legislação está evoluindo e está permitindo que você regularize seu imóvel ainda na esfera administrativa. Você falou agora há pouco que uma das áreas que mais demandavam crescimento urbano era a Zona Sul de Porto Alegre. Qual é hoje a área sul, leste, oeste? Qual é a área de maior concentração de edificações? Ainda é a Zona Sul. Ainda é a Zona Sul? Ainda é a Zona Sul. Era uma área muito grande mesmo, né? Não só porque é uma área grande, mas é uma área que não foi solidificada na sua construção, ou seja, você tem ainda muitos terrenos disponíveis, você ainda tem os terrenos mais baratos do ponto de vista do custo do metro quadrado de Porto Alegre, na Zona Sul, no extremo sul, né? E ainda é uma área que você tem uma grande concentração de interesse, ou seja, há muita demanda na Zona Sul de Porto Alegre. A razão é muito simples, né? Não há terrenos mais na Zona Norte, não há terrenos mais na Zona Leste, não há terrenos mais no centro. Bela Vista, Floresta e Petrópolis têm os terrenos mais caros de Porto Alegre, né? Então, a Zona Sul tem uma combinação de terreno barato, interesse econômico, né? E possibilidade de construção mais vantajosa para o empreendedor, né? Alguma novidade com relação à revitalização do centro da capital, o centro histórico e também da Zona Norte, ali da 4º Distrito? A novidade que se tem é que a Prefeitura está remodelando o plano diretor específico do centro histórico, né? Nós tivemos um plano diretor que teve muito sucesso, que foi o plano diretor do 4º Distrito.
O plano diretor do centro histórico não teve o mesmo desenvolvimento porque as vantagens urbanísticas por si mesmo não provocaram que o investidor viesse para o centro, foram insuficientes, né? Então, o prefeito Melo, há umas 3 semanas atrás, chamou o pessoal da área e informou que vai remodelar o plano diretor do centro histórico. Dentre algumas medidas, então, a isenção do IPTU por 3 anos a partir do empreendimento, está se pensando aí numa redução do ITBI nas transações imobiliárias, né? Hoje já há alguns benefícios muito importantes, ou seja, você já pode construir no seu terreno até a altura máxima do maior prédio da rua, ainda que essa altura ultrapasse o limite construtivo. Então, o centro histórico, Silvio, certamente vai ter um boom construtivo. Só não está tão rápido, não enganjou tanto quanto enganjou o 4 distrito. Né? Mas isso vai ser revisto pela prefeitura e se imagina que já no ano que vem, né, já no próximo ano fiscal, essas questões estejam já colocadas. Agora, é importante lembrar também, né, doutor Gustavo Bernardi, que esse processo todo de urbanização da cidade, sobretudo lá na Zona Sul, lá no extremo da Zona Sul, exige do poder público investimentos em saneamento básico. Saneamento básico e estrutura viária. Né? Saneamento básico, hoje, em razão da questão legislativa, ele está indo junto. O empreendedor está sendo obrigado a fazer a instalação do equipamento de água e esgoto, né? E ligar esse equipamento em estações coletoras. Então, durante muito tempo, né, o empreendedor fazia o empreendimento e a prefeitura que se virasse. Hoje não é mais assim. Tá? Hoje o empreendedor é obrigado a fazer isso. A grande questão da Zona Sul, Silvio, é a questão viária. Né? A terceira perimetral foi muito mal estruturada. Como o município não tinha dinheiro, em vez de ele fazer as pontes e as travessias, ele fez sinaleiras. Então, é muito mais demorado hoje você sair da Bela Vista e ir até a Juca Batista Cavalhada do que você sair da Bela Vista e ir até Tramandaí, e até Capão da Canoa. Né? Então, a questão viária ainda é fundamental em Porto Alegre. Há contrapartidas importantes que a prefeitura está colocando para os empreendedores, mas ainda é necessário que você crie vias de acesso à Zona Sul com maior velocidade do que as existem hoje. Perfeito. Doutor Bernardi, um grande abraço, até a semana que vem. Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. O Economia e Desenvolvimento, nós temos aí 23 anos já de vida, né? Ele sempre teve a preocupação de trazer para vocês informações, esclarecimentos, né, sobre o mercado de capitais e o mercado financeiro, que é uma coisa interessante, uma coisa importante que envolve a todos nós, a economia, de modo geral, a vida de cada um de nós. Mas o mercado de capitais sempre foi um termo assim muito complexo, né, que raramente as pessoas entendiam o funcionamento do mercado de capitais e falar em bolsa de valores, o pessoal achava, só especulação, essa história toda. Mas isso, graças a Deus, passou, nós estamos numa outra fase, né, eu estou falando isso da década de 70, quando eu comecei a trabalhar fora daqui e tal, e depois na Bolsa de Valores do Extremo Sul. Mas hoje o mercado financeiro e de capitais, tem uma diferença entre um e outro,
eles hoje são mecanismos, instrumentos de capitalização das empresas, de desenvolvimento econômico para o país. Eu estou aqui com o Rafael Mortari e com o Adilson Bórico, são advogados que trabalham nesse meio, que ajudam as pessoas, né, nesse encaminhamento e no desenvolvimento e consolidação da capitalização das pessoas e também de desenvolvimento do país pelos instrumentos institucionais que existem e também de mercado. Rafael, obrigado pela tua presença aqui. Adilson também, obrigado. Vou começar contigo, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu falei aí sobre essa questão do mercado financeiro, mas esse mercado financeiro hoje, mercado de capitais, está atraindo muito nossos jovens, que é importante, mas ele tem muitas armadilhas, né? Tem mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui no programa para esclarecer também essa questão, como bem o Silvio comentou, armadilhas, né? As pessoas elas entram no mercado de capitais e elas acreditam que os problemas não vão surgir. E aí nós nos deparamos com diversos escândalos, né? Mais recentemente, por exemplo, fraude de Americanas. Então as pessoas elas acabam entrando no mercado de capitais muito por conta de alguma influência de algum amigo, de algum assessor de investimentos e acabam não entendendo os riscos que existem e não pesquisam muito também sobre as empresas, enfim. Então é muito positivo que as pessoas elas ingressem no mercado de capitais, mas acredito que falta ainda um pouco de educação financeira para elas entenderem melhor como que funcionam os mecanismos para se protegerem também, né? A pandemia trouxe uma série de novos acontecimentos, novas realidades, digamos assim, no mercado, e as informações que eu tenho do IBGE é que nós tivemos aí o surgimento de milhares e milhares de empresas individuais, né? Microempresas, as MEI e tal. E isso fortalece muito a economia e, sobretudo, esse mercado, né, Rafael? Exato. E, na verdade, isso também possibilita vários tipos de investimento e o empreendedorismo, enfim. Eu acredito que hoje as pessoas elas estão tomando a consciência que não basta só deixar o dinheiro aí mais parado na poupança, em investimentos de renda fixa, e sim, elas estão vendo que o empreendedorismo e até o investimento em empresas listadas na Bolsa de Valores vale o investimento, desde que bem orientadas. Claro. Adilson Bórico, os dois são advogados especializados nessa área. Adilson, me diz uma coisa, na verdade esses riscos existem, né? Mas a gente tem que entender também que a vida é um risco, né? Quer dizer, você vai entrar no mercado e tem risco como a própria vida tem, não é isso? Sim. Exatamente, Silvio. E tem uma questão que o mercado, o mercado brasileiro, né, mas isso em âmbito internacional, mas falando do nosso âmbito aqui, ele tem muito uma questão de um preconceito de que a bolsa era coisa de especulador, né? Acho que tu, que é mais antigo aí no mercado, tem muito disso, né? E por que isso? Porque antes, quem realmente atuava no mercado financeiro, vamos lá, a gente pegar 20, 30 anos atrás, era o grande empresário que deixava um dinheiro no banco e muitas vezes quem operava lá a compra de ações não era ele, era o seu gerente que ligava e dizia, tem um investimento aqui, tu quer fazer ações de uma empresa. E eram muito poucas empresas também no mercado, né? Então hoje a gente está com um boom aí, tanto de empresas abrindo capital, né? Tu falou no começo ali, é muito importante isso. As empresas brasileiras perceberam, principalmente na época onde os juros estavam mais baixos ali, que a economia popular serviria como forma de capitalização e alavancagem da economia nacional mesmo, né? Pois com um juro muito baixo, as pessoas não tinham mais de onde buscar aquela rentabilidade lá dos grandes juros, né? Que é o que a gente está enfrentando hoje. Coisa muito artificial ainda, né? Muitas críticas ao Banco Central e tal. Mas aquela cultura do especulador, aquele preconceito que se tinha, ele foi sendo quebrado. Mas ao mesmo tempo que ele foi sendo quebrado para que as pessoas ingressassem no mercado, isso atrai também uma série de problemas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de investir e buscar a assessoria profissional. Para quê? Para que a gente não venha a ter daqui a pouco esse preconceito de volta, né? Para que o mercado pareça realmente só uma questão de especulação, né? E, por exemplo, na semana passada, nós ingressamos com uma ação contra a Petrobras, questionando o fim do preço de paridade, né, internacional, né? Por que isso? Porque nós defendemos especuladores, investidores e tal? Não, porque a gente busca o quê? Uma regularidade de mercado, uma transparência com os investidores. Então, o Silvio, que trabalhou a vida inteira e tem suas economias guardadas lá em ações da Petrobras, ele precisa saber qual que é o critério que a empresa vai passar a utilizar para
para estabelecer seus preços. Por que isso? Porque, eventualmente, a ação da Petrobras, que custa lá R$24, R$25, daqui a pouco pode custar 15. Para a empresa isso tem um impacto grande? Tem, mas tem muito mais para o Silvio. Claro, investidor. Isso para o professor, para o médico, para o trabalhador, para o servidor público que não guarda o dinheiro na bolsa, mas que contribui mensalmente com uma previdência complementar que vai para um fundo de pensão que ele nem sabe como é administrado, mas que no final das contas está alocado em grandes empresas da bolsa, né? Então, no final das contas, hoje em dia, todo mundo, direto ou indiretamente, é afetado por oscilação, por problemas e por benesses do mercado de capitais. Rafael, qual é hoje o maior, digamos, os 5 maiores investimentos atrativos do mercado financeiro e de capitais? Tu diz em relação a... Investidor individual, digamos assim, eu sou um investidor individual, tá? Tenho digamos, se eu fosse um assalariado e tal, tenho uma poupancinha e quero investir no mercado de capitais. Tá. Bom, na verdade, assim, existem alguns tipos de investimento não tradicionais, né, como operação em opções, operação em fundo imobiliário, mas o melhor, assim, eu diria hoje, seria investir em ações de grandes empresas, né, empresas que são rentáveis, que tenham lucros... Tem um histórico também, né? Tenha histórico, lucros recorrentes e o mais importante, eu acho, Silvio, é a questão de governança, né, e outras operações, eu até poderia citar 5, mas eu acho que acaba que o melhor mesmo é procurar alguns investimentos, né, ou empresas sólidas na Bolsa de Valores, onde elas entregam uma rentabilidade consistente, com um bom histórico, política de governança. Pegando novamente o gancho de Americanas. A Americanas foi uma empresa que não respeitou em momento algum. Agora nós sabemos do histórico, né? Teve fraude ali contábil por 7 anos confirmado, então ela não respeita os seus investidores, não respeitou. E aí agora, com o estouro de tudo, com a recuperação judicial também de Americanas, os investidores eles ficaram à míngua, né? Eles, enfim, a ação foi de R$12 para R$1. Então o mais importante é ter uma política interna mesmo de acompanhamento dos seus investimentos e entender que os melhores investimentos são sempre aqueles onde a empresa, onde a operação é simples, é transparente e onde, voltando às empresas, elas respeitam o investidor, né? Com um RI, relações com os investidores que dê esclarecimento para as pessoas, enfim, onde se tem uma política de transparência. Esse tipo de problema que há no mercado financeiro, que não é de agora, isso aí vem ao longo do tempo. Eu me lembro muito bem na década de 70, quantas empresas, né, inclusive na área de seguros, foram à falência, não foram mal administradas e tal. Mas isso aí transfere para o investidor, para o futuro investidor, de repente, transfere aquela questão seguinte: bom, eu vou entrar nesse mercado, tem 2 coisas que eu posso querer nesse mercado. Claro, eu vou querer a rentabilidade, mas eu quero ter segurança e menos risco. E como é que se dá isso aí? Como é que esse processo se dá, Adilson? Sim. Pois é, Silvio. Essa questão da governança, tá? Vamos lá. A lei das SAs, ela é lá da década de 70, né? Ela não tem, dentro da previsão dela lá, não tem muitos dispositivos que incentivem que a empresa mantenha mecanismos de controle mais sofisticados. Porque, enfim, ela na década de 70 era um perfil de investidor, era uma forma de se buscar... A economia era uma outra fase da economia. Exatamente. Né? Mas olha só como a gente evoluiu. Por exemplo, no Brasil a gente tinha 1 milhão de investidores aí há 5, 6 anos atrás. Agora nós temos 5 milhões de investidores, pessoas físicas que estão lá. Então, os mecanismos de governança, eles não estão totalmente inseridos dentro da legislação, né? A governança das empresas, ela caminha de forma muito mais rápida do que a legislação acompanha. A CVM entra muito nessa parte, né? A própria B3, como o agente que administra a Bolsa, mas de todos esses mecanismos que a gente poderia referir, verificar se a empresa é auditada e em geral são, porque é um requisito para que a empresa possa abrir capital, né? Mas não só confiar de que, não, tem a CVM, tem a B3, tem a auditoria, isso aí basta. Eu posso jogar o meu dinheiro lá e sumir. Não, é preciso tomar muita cautela. A gente não quer também
criar uma narrativa de forma a desincentivar que as pessoas comprem ações. Tem que dar segurança, né, para o camarim. Informação e segurança. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a palavra-chave, você falou tudo. Informação vai te trazer segurança. Claro, Por quê? O caso das Americanas, aí, que ele realmente foi muito, muito grave, Silvio. A gente teve o caso da IRB aí 2 anos atrás, ali em 2020. Qual que foi o problema da IRB? Né? A gente tem muitos clientes que nos procuraram no caso da IRB. Vou citar aqui o caso de um médico, não posso citar o nome dele por confidencialidade, mas um médico que ele tinha em torno de uns 8 milhões em patrimônio e acho que 6 milhões do patrimônio dele estava todo em ações da IRB, ou seja, uma alta concentração em uma única ação. E o pior, Silvio, tu sabe o que a IRB faz? É uma empresa de resseguros. Se tu perguntar para a maior parte das pessoas o que é um resseguro, as pessoas nem vão saber o que é. Então, como é que tu, sendo médico, e dedicado à tua operação, uma clínica que tu tem, atuando no dia a dia, no atendimento da medicina e tu sendo um bom profissional nisso, como é que tu vai conseguir acompanhar e estudar de forma eficiente a operação de resseguro de uma empresa que era estatal, foi privatizada? Não tem como tu conseguir. E foi na IRB que, por um estudo de uma gestora de fundos, ela questionava os números da IRB, não fecham, né? Porque havia uma discrepância. A IRB era a resseguradora mais rentável do mundo. Era isso que ela dizia. Ou seja, aqui no Brasil, de repente, a gente inventou um modelo de negócio de resseguro que ninguém mais conseguiria, né? Era estranho. O que acabou se desvendando? Uma imensa fraude contábil. O que isso deixa de lição? Esse investidor dos 6 milhões aí aportados lá, o capital dele virou em 700 mil, né? 700 mil é um bom dinheiro, mas se tu tem 6 milhões, tu não quer chegar a 700. Claro. Né? Mas qual que é a lição daí? Procurar assessoria profissional séria e também saber o que está acontecendo. Se um assessor de investimento chega e te diz, vamos botar teu capital nas ações da IRB, uma empresa sólida e tal, vamos, mas quanto do meu capital vai para lá? Não posso concentrar todo o meu dinheiro lá, porque se tiver um problema lá, liquidou o patrimônio. Isso é uma história interessante, né, Rafael, que o Adilson colocou aí, que é a questão da diversidade, né? Tu não vai botar numa única cesta todo o teu dinheiro, tem que diversificar. Perde numa, ganha noutra, tal, na média você vai ter uma certa estabilidade de rentabilidade. Mas, Rafael, para nós encerrar nossa entrevista, e eu quero parabéns aí ao Anderson Torres, que trouxe esse pessoal aqui, e eu tenho certeza que esse é um segmento que vai precisar cada vez mais ter essa informação na televisão para que as pessoas que estão nos assistindo possam ter, de posse desse conhecimento, buscar uma saída para o seu investimento, quer dizer, com mais segurança, com avidez de mercado, claro, mas com a clara evidência de que está entrando num bom negócio e que esse seu negócio, seu capital não vai virar papel. Que recomendações a mais, Rafael, tu daria para aquele pessoal que está querendo investir, que tem capital e tal, e precisa agora tomar esse rumo? Bom, então assim, diversificação, conforme bem o Adilson ele comentou, não colocar tudo na mesma cesta, diversificar entre fundos, ações, renda fixa, mas o mais importante que isso é entender que o seu dinheiro depende exclusivamente de você. Nunca seguir uma dica de algum influencer ou seguir a dica de um amigo que investiu numa ação que tem o potencial de estourar 1000%. Nem Warren Buffett faz mais que 23% ao ano. Então, infelizmente, né, não é o investidor que vai conseguir fazer isso no início, né, dessa jornada de investimentos. Então, assim, o estudo é muito importante. Mas, mais que isso, não ver esse mercado de investimentos como uma aposta, né? É ver como uma aposentadoria para a independência financeira, para daqui a 20, 30 anos, de repente, não depender mais da renda do seu trabalho e ter um conforto, ter um colchão financeiro, né, para viver a vida da forma que quer viver, né? Muito bem. Adilson, tem um recado final? Tenho. Meu recado final o investidor deve procurar sempre ajuda profissional, se oriente, se informe. Porque, uma vez constituído o problema, o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é a Inglaterra, não é a França, não tem mecanismos legais que permitam ele facilidade na solução de problemas. Então, é muito melhor, no cenário atual, prevenir do que depois buscar uma solução, que depois ela é muito cara, muito difícil, nosso judiciário não está preparado ainda, ele não acompanhou a evolução do que o mercado
teve nos últimos E anos. é preciso cuidar essas fake news, né? Pessoas que não são formadas, não têm o conhecimento exato, não têm o entendimento do mercado, que pode desviar do bom caminho o seu investimento. E outra coisa é o seguinte, nós estamos num mundo aí cheio de fraudes, né? Fraudes em tudo que é lugar. Então, cada vez mais é preciso ter esse cuidado, né? Vigiar bastante para não cair numa fraude dessas aí. E profissionais como o Adilson e o Rafael podem colocar você numa canoa bem resistente, que é para que o rumo, você tome o rumo certo e vá, né, afinal de contas, aportar numa praia tranquila, né, o Adilson e Rafael. Com certeza. Abraço, obrigado para vocês, então, e até a próxima. Nós que Até. agradecemos. Muito obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos aí com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, para encerrar o programa desta semana, a doutora Luciana Pereira da Costa, muito obrigado pela sua presença aqui uma vez mais, né? Como é que tá? Tá chegando frio, né? Agora tem que se preparar, né? Sim, coisa boa. Eu gosto de inverno, gosto de todas as estações. Acho que nasci no estado certo. Ah, é verdade, né? Porque aqui a gente experimenta tudo. Aliás, experimenta tudo e supera tudo, né? Acho que o gaúcho é meio blindado com essas coisas, porque tem variação de temperatura no mesmo dia, quase, né? Tem temperatura de quase 30 graus, depois 18 graus, temperatura agradável, e depois também 3, 4, 5 graus, que vai começar a partir da semana que vem. Parece que, segundo os meteorologistas, né, o inverno realmente vai começar a partir da semana que vem, se estendendo até setembro. Temos aí 2 meses e pouco de inverno. Não à toa temos farmácia em cada esquina. Não, é verdade, farmácia em cada esquina. O maior investimento que tem aí. E, aliás, lado a lado, né? Às vezes numa quadra, eu moro aqui no Menino Deus, tem uma quadra lá que tem 5 farmácias. 5 farmácias numa mesma quadra. Imagina só, né? Bom, enfim, nós temos uma série de problemas de saúde e a população gaúcha, né, e brasileira, de modo geral, está envelhecendo. Estão nascendo menos pessoas, né? E o pessoal está envelhecendo cada vez mais. Contingente digamos assim, de idosos no país é realmente bastante grande e está cada vez se elevando mais. E os idosos, naturalmente, têm mais propensão a buscar farmácia, né? Doutora, tem muitas questões aí que dizem respeito à regulamentação, por exemplo, regulamentação da pensão por morte. Mudou alguma coisa nisso? Está encaminhado alguma mudança? É importante trazer esse tema aqui para o programa, porque é uma questão que traz muita dúvida, né? E frequentemente a gente está atendendo no escritório sobre isso. Então, o que aconteceu? É uma lei antiga já, que prevê a pensão por morte para as filhas maiores de 21 anos de idade e solteiras, né? E aí quem tem direito, quem não tem, isso está previsto na Lei 3.373 de 1958. Essa lei prevê o direito a quem está nessa condição. Desde 1958. 58, faz tempo. Copa do Mundo. Foi e essa Copa lei 58. teve vigência entre essa data, março de 58, até dezembro de 1990. Os óbitos ocorridos nesse intervalo de tempo e que tinham, né, filhas nessas condições de ser solteiras e não estar ocupando cargo permanente de serviço público, essas poderiam estar recebendo e ainda hoje devem existir situações assim. Sim. Então, qual é a grande dúvida que surge? Se as pessoas ainda têm isso, como é que funciona, ainda posso pleitear uma pensão desse tipo? A resposta é
Não, a não ser que o óbito tenha ocorrido nessas condições, né, dentro do período da vigência, né, mas é rara, provavelmente não vai acontecer. Então, já esclarecendo a primeira grande dúvida que as pessoas trazem, ainda é possível ter isso? Temos a legislação já não vigente. Quem já tinha direito adquirido, ok, mas quem não, aí já não tem mais o amparo da lei nesse sentido. O que mudou agora? Teve uma discussão de uma servidora pública, lá da parte de Rondônia, do Acre, as turmas de lá, levantaram a questão. Ela passou a ocupar um cargo de serviço público permanente e esse cargo remunerava ela com valor inferior ao valor que ela recebia de pensão. Em torno de vamos dizer, 1.800, menos de R$2.000 o cargo de serviço público e a pensão era mais de R$6.000. E ela quis ter direito a optar entre o mais vantajoso. E é isso que está em discussão agora na Turma Nacional de Uniformização, que é o tema 330, foi afetado agora em junho. Se tem o direito de opção ou não. E por que surgiu a dúvida, né? Porque a legislação é clara em dizer que perde a pensão no momento que ocupa um cargo de serviço público. Então, tem uma legislação prevista, que é o artigo 5º, inciso 2, parágrafo único ali, que diz que uma das condições é só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. O texto da lei é bem claro. Mas teve precedentes dizendo que poderia optar pelo mais vantajoso. Em 2015, teve decisões e turmas recursais de outras regiões dizendo que poderia optar. E aí a gente tem um incidente de uniformização, né, cumprindo os requisitos para que ele seja julgado. Turmas diferentes julgando de forma diferente, e a legislação prevendo ainda outra coisa. Então, esse julgamento é interessante, quis trazer aqui porque eu acho que as pessoas, em geral, têm dúvidas sobre isso, né? E é interessante até para quem recebe esse benefício de pensão saber que tem essa situação. É discutível a opção, vindo a ocupar um cargo público, né, se vai ou não perder imediatamente a pensão. São situações práticas, né? E vocês têm recebido muitas, porque essas mudanças aí foram divulgadas há dias atrás e está ali com mais ênfase, né? E naturalmente isso desperta a atenção das pessoas. Você tem recebido no escritório algumas demandas nesse sentido? Pelo menos para esclarecer dúvidas? Para esclarecer dúvidas quase sempre porque normalmente as pessoas, o óbito ocorreu depois da data de vigência. Né? Então foi depois de 1990 o óbito e a pessoa normalmente quer saber se ainda se aplica aquela legislação, se ela teria direito, se pode casar, né? É uma pergunta frequente. As filhas de militares, ainda existe aquela legislação que elas não podem casar oficialmente e continuam recebendo uma pensão. É a mesma lógica, também não é mais, não está mais vigente a lei, mas ficou o mito, né? E essa lei tem uma vigência, e no período de vigência, se o óbito ocorreu, aí sempre se aplica a lei. Mas depois disso, não. Então, a regra, vamos dizer assim, a estrutura do raciocínio é a mesma. Perfeito. Doutora, naturalmente que a senhora, como advogada, tem um escritório de advocacia bastante importante em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Naturalmente, nós estamos vendo aí um modelo, né, que se quer implantar de uma nova reforma tributária. Eu sempre, quando falo em reforma tributária, eu estou há 52 anos no setor do jornalismo e desde lá, no começo da década de 70, se tentava fazer aquela reforma tributária, porque tínhamos herdado uma reforma, um modelo tributário do chamado regime militar e viemos avançando e tal. Cada vez mais, cada reforma tributária que foi anunciada e efetivada, o que mais se viu foi a concentração do poder discricionário no governo federal e o aumento da carga tributária. Nós temos hoje, em média, uma carga tributária de 33,6%, mais ou menos, né? Claro que em alguns setores 40%, 50%, mas a média é essa. O que a senhora tem a dizer deste modelo que está sendo tratado e que vai ser examinado pelo Congresso Nacional? Muito bem colocado, Silvia. A tua experiência de vida vem confirmar o que a gente está vendo agora sendo, né, colocado em votação de uma forma apressada, né, sem muita discussão da sociedade. E sem muito ouvir os agentes envolvidos. Né? E é interessante, assim, quem se deteve a estudar o texto da reforma que está sendo votado agora, percebeu que muita coisa ali não tem como a gente ter certeza sobre o que exatamente a gente está votando, o que a gente está autorizando o governo a fazer, né, em termos de tributo, porque está muita coisa remetida à lei complementar.
o que dá para entender já desde logo? É que vai sim aumentar a carga tributária, né? Vai aumentar principalmente na ponta do consumo, né? Na ponta final, do consumidor final, e também a gente está percebendo, e é uma grande discussão, por isso os prefeitos estão indo, né, em massa para ir contra, e fizeram inclusive uma campanha na rede de televisão, porque esse dinheiro não mais vem para o município, mas vai para a União para daí ser redistribuído. A gente conhece como funciona o nosso país. Que emagrece o valor, né? Vai lá e volta magrinho, né? Brasília tem um problema, Brasília tem o condão de emagrecer, né? Vai lá e emagrece o recurso do município, né? Alguma coisa se perde nesse caminho, né? Esse é o problema, né? Essa é a concentração que é indevida. E fere o pacto federativo, uma cláusula pétrea do nosso Estado, né? Que está prevista na Constituição de uma forma indireta, de uma forma não muito clara ali, por isso que termina às vezes passando, mas termina ferindo sim o pacto federativo. Os municípios vão empobrecer. E uma das coisas que a gente sempre coloca é a gente realmente vive nos municípios. Claro, né? É ali que a gente percebe efetivamente, né, o benefício do tributo quando acontece, né? E muitas vezes o governo federal cria programas sociais e tal, né? E olha, esse programa aqui vai ser implantado em todo o Brasil. Só que o governo cria esse programa, mas quem vai financiar o programa é o município. Quer dizer, o governo dá atribuições para os municípios e não dá contrapartida de financiamento para esse programa. Que é uma discrepância total. Uma discrepância total, vai dificultar muito a vida. E uma coisa que a gente percebeu também na estrutura da votação da reforma da Previdência, que está se repetindo agora, que é tu colocar um texto mais aberto e colocar ali que tu vai remeter uma lei complementar à especificação daquilo. Quando tu faz dessa forma, a gente, num olhar rápido, a gente percebe o seguinte: a complexidade do sistema tributário não está na Constituição, mas está na regulamentação infraconstitucional, nas leis que vieram depois, e portarias, e tudo que decorreu dali. O que a gente está falando aqui? Que a gente quer uma reforma para simplificar. Mas a gente está atuando na Constituição, que não é onde está o problema da complexidade ruim, e a gente está deixando uma carta aberta para ter mais leis complementares, regulando depois tudo que essa reforma está colocando. Então, eu imagino que a consequência só possa ser mais dificuldade, no sentido de mais discussões. Né? E não a falta de discussão agora e também a remessa à lei complementar, que as discussões não são tão claras, tão transparentes com o público, acho que vamos ter um problema, vamos dizer assim, à frente na área tributária. E nós sabemos aqui, a doutora frisou muito bem isso, nós bem sabemos, bem claramente isso, que o município que tem que arcar com as questões. Nós conversamos agora há pouco com o doutor Gustavo Bernardi sobre a questão do saneamento básico e da infraestrutura dos municípios. E, claro, notadamente aqui da nossa capital, Porto Alegre. E Porto Alegre está cada vez mais se expandindo, nós sabemos, Porto Alegre está num boom imobiliário muito grande, e isso exige naturalmente que, claro, fora o plano diretor necessário para que compatibilize as coisas, mas também investimentos em saneamento básico e infraestrutura viária, sobretudo, né? A senhora, como é que está vendo Porto Alegre nesse sentido, esse crescimento? A senhora mora em que área? Qual é o bairro de Porto Alegre? Eu moro na Zona Leste. Na Zona Leste. Né? Tenho participado bastante aqui na Associação Comercial de Porto Alegre, na CPA, que fica ali no prédio da Federação. E ali nos almoços, acho que por 2 ou 3 vezes já tive a oportunidade de ouvir o nosso prefeito Sebastião Melo, ouvir seus assessores, ouvir o pessoal que está cuidando disso, nosso vice-prefeito Ricardo Gomes. E eu estou gostando muito dos projetos que eles estão fazendo e a gente está vendo a cidade se desenvolvendo. Então, o 4º distrito ali está com um projeto muito bonito de desenvolvimento, né? A área ali do entorno do Guaíba também, a gente está vendo. Histórico, né? O centro histórico está com um projeto de revitalização muito importante. Qualquer cidade que a gente vá fazer um turismo, né, conhecer fora do país ou aqui mesmo, o centro histórico é muito valorizado e a gente tem um centro histórico muito bonito, né, e vale a pena a gente valorizar. O 4º distrito é praticamente uma extensão do centro histórico, tem prédios lindos ali, uma pena ter ficado jogado por muito tempo assim, sem um cuidado, né, público, sem a presença, vamos dizer assim, da sociedade. Houve uma omissão completa do setor público, nós sabemos muito bem, nós tivemos 4 governos aqui de um partido, de uma ideologia que é contra a prosperidade, que é contra a criação de riqueza, embora queira só consumir a riqueza, adora a riqueza, adora o capitalismo,
mas detesta a causa da prosperidade, que é justamente o sistema capitalista, né, que proporciona tudo isso aí. Mas, por exemplo, a senhora tocou na questão do centro histórico, né? Agora o prefeito está mudando certas regras para que haja maior atratividade, para que o centro histórico faça como o 4º distrito, tenha atração turística. Isso, doutora Luciana, está provocando o seguinte: outro dia eu conversei com um jornalista lá de Gramado, o Miron Neto, o grande Miron Neto, tem jornal lá, rádio e tal em Gramado, e ele estava dizendo que Gramado está gostando muito que Porto Alegre também seja uma atração turística, porque Porto Alegre sendo uma atração turística é um outro polo que nós temos de atração do turista de fora para o Rio Grande do Sul. Ele não vai deixar de ir a Gramado, mas vai vir também para ver Porto Alegre. Perfeito. Interessante, né? Todos crescem, né? Todos crescem. Tu falou uma coisa muito importante, a questão de política. O Estado, é muito importante ter ciência, ele não produz riqueza. Quem produz riqueza é a sociedade. É a sociedade, é a iniciativa privada. Então, a gente tem que ter isso muito claro. A reforma tributária não vai produzir riqueza. Ela vai pegar a riqueza que a economia privada produz, uma parte dela, para distribuir em benefícios, né, para a sociedade. A reforma tributária, ou ela vai ser um elemento que vai estimular os investimentos, a criação de riqueza, ou vai desestimular. Essa é a questão, né? Toda, nesse sentido. Que bom. A senhora mora, então, lá na Zona Leste, a Zona Leste de Porto Alegre. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais. Um grande abraço para a turma lá, a doutora Isabela, o Fernando, o Marcelo e tal, esse pessoal aí que tem esse escritório que faz muito bem para a nossa comunidade. Uma boa semana e até a semana que vem. Igualmente, é sempre um prazer. Tá bom. Nós ficamos por aqui, nosso Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana. Até a semana que vem.